Então, beleza. Gente, vamos voltar aqui. Nós estávamos discutindo a afinidade, a diferença de afinidade para eletronegatividade. Foi isso onde a gente parou, né, Luana? Que você tinha me perguntado. Isso. Então, nota... Ô, gente, primeiro, desculpa, mas caiu a internet aqui. Foi mal, tá? Então, bora lá. Ô, Luana, a eletronegatividade mede uma força atrativa. Se eu tenho esse lado aqui com o elétron e esse também, e eles estão precisando compartilhar para fechar o octeto, eu não vou pegar esse elétron e ceder para esse. Vai ficar valendo para os dois. Tudo bem? Esse elétron é atraído por esse núcleo atrai esse elétron. Então, o que a gente tem aqui, Lu, por exemplo, o flúor com o hidrogênio. O hidrogênio ele precisa de um elétron. O flúor também. Olha aqui, Luana. O flúor tem 7. Com esse aqui fica com 8, está estável. E o hidrogênio precisa desse elétron para ficar igual ao hélio, que é o gás nobre mais próximo dele, que tem 2. Então, Luana, nota, nenhum deles tem tendência a perder. Então, eles vão compartilhar elétrons. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, esse elétron é atraído. Isso é eletronegatividade. É uma atração. Ele não ganhou o elétron. Tá bom? Agora, na afinidade eletrônica, o enxofre, ele é 2, 8 e 6. Então, nota, Luana, para o enxofre ficar estável, ele ganha ou perde elétrons? Para ficar Ele com ganha 8. 2. Ele tem que ganhar. Então, eu vou injetar 2 elétrons ali. Então, ele fica 2 menos. Nota que aqui ele ganhou, ele não atraiu. O elétron foi colocado nele. Entendeu, Luana, a diferença? Entendi, Olha para Érico. mim. Entendeu mesmo, filha? Sim. Então, joia. Mas nota, então, a afinidade, eu tinha perguntado, se não me engano, para alguém. Eu não lembro. Ítalo? Isso. Não foi, Ítalo? Para a gente definir quando ele está afim, né, Ítalo? Está afim de alguma coisa, você quer aquela coisa. Então, você vai pegar aquilo, a afinidade eletrônica, ele está afim de elétrons. Então, ele pegou, suga aquele elétron, ele vai formar um ânion. Então, se eu tenho um elemento qualquer, A, por que ele tem que estar isolado? Ele não pode estar combinado com ninguém. Guilherme, essa é para você. Bora lá. Fala aí. Meu amigo, a minha pergunta foi o seguinte. Aqui, ó, nesse probleminha, ele fala que a energia liberada quando se adiciona um elétron a um átomo isolado. Por que tem que ser isolado? Não sei, Ericão. Sabe? Você quer ver que você só não percebeu aqui, Guilherme? Por que um elemento se une a outro? Para poder buscar estabilidade? Meu amigo, se o cara está unido a outro, ele já está estável. Ele tem tendência a ganhar? Não. Então, fudeu. Então, ele não pode Entendi. ser combinado. Se ele está combinado com alguém, gente, ele já está estável. Por isso que tem que ser isolado. Tudo bem? Entendi. E Entendi. por que tem que ser gasoso? Por causa que é onde é que vai ter maior movimentação? Perfeito, Guilherme. Você foi brilhante. Se ele tem mais movimentação, tem mais colisões, entendeu? E aí fica Entendi. bom da gente estudar. Perfeito, gente? Ô, Ítalo, você entendeu isso, filho? Entendi. Foi tranquilo? Foi. Laura, Oi, você entendeu, filha? Quer que volte em entendi. alguma coisa para você? Não. Eric, Oh, no caso da afinidade eletrônica, não é um compartilhamento, né? Ele vai tomar para ele. Não é. Porque pensa uma coisa comigo, Karine. Quando você vai lá fazer um catecismo, alguma coisa lá, aí vira alguém para você e fala assim, irmão, você tem que compartilhar o pão. Você não tem que dividir? Sim. Compartilhar, nota o nome, compar. Você está passando isso para duas coisas.
Notou, filha? Sim. Então, o compartilhar você não vai transferir. Ele é válido para um e para o outro. Na afinidade, Karine, você não está compartilhando porra nenhuma. Você só está fazendo o quê? Você está o quê? Simplesmente mandando elétrons para alguém. Então, o A, olha aqui, ó, vamos ver se você pesca essa representação que eu vou fazer aqui agora. Karine, olha para cá, por favor, filha. Karine, olha aqui. Você tem um elemento A, poderia chamar de X, genérico, qualquer, A. Ele está isolado, ele não está combinado com ninguém. Não pode ser I2, A2, não. Se tiver A2, ele está combinado com alguém. Se for AB, também está combinado, está fora. Ele não está combinado com ninguém. Então, para cá, ele tem que ser gasoso para ter uma cinética boa de reação. E aí, esse maluco, ele ganha elétron. Tá? Mas para ganhar elétron, ele tem que perder alguma coisa. E ele perde na forma de quem? De energia. Então, o A foi transformado em A gasoso. Se ele ganhou elétron, formou um ânion. Eric, Fala, mano. essa daí uma dúvida, como é que funciona no caso dos biatômicos? Porque, tipo, o hidrogênio mesmo. Não. O Rafael, o biatômico, ele já está combinado com alguém. E aqui ele tem que ser o quê, Rafa? Olha o que eu vou grifar ali de amarelo, ó. Isolado. Ah, meu amigo. Entendeu, filho? O biatômico, te cortando, desculpa, eu não vou estudar ele. Uhum. Por quê, Rafael? Nota o seguinte, eu não estou estudando esse crescimento na tabela. Concorda, Rafa? Eu não estou estudando o crescimento assim. Sim. Quem que você tem na tabela? É O ou O2? Ó, Então ele não é biatômico. é porque eu pensei na minha cabeça que... Filho, É porque era na minha isso que você cabeça queria perguntar, Rafa? tinha, porque pra mim ele tinha biatômico pra estar em estado gasoso, entendeu? Não. Não preciso, não. Tá? Tá bom? Tranquilo. Obrigadão. Porque quando você fala, Rafa, O2 é molécula. Tá? Aquela diferençazinha que a gente teve lá no início. Então, gente, agora eu vou pedir um favor para vocês. Vocês vão pensar no seguinte. Então, ó, mede a energia liberada por um elemento neutro, isolado e gasoso ao receber um elétron. Isso é afinidade. Tá? Potencial de ionização é tudo o contrário. Então, bora lá. Afinidade, energia liberada quando se adiciona um elétron a um átomo isolado. Aí pensa comigo. Se eu adiciono um elétron, eu posso adicionar em gás nobre? Não. Não. Então está fora. A afinidade está fora gás nobre. É como se eu tivesse o seguinte, Karine, olha aqui. Pensa um becker. Esse becker ele está lotado de bolinha de gude. Lotadaço. Não cabe mais nada. Se eu coloco uma bolinha de gude aqui, ó. Se eu coloco uma bolinha de gude aqui, a tendência dela é cair. Ou seja, se o meu nível está lotado de elétrons, e eu tento colocar um elétron, o elétron cai. Não vai para aquele nível, que ele já está cheio. Agora faz um favor para mim. E se eu quiser retirar esse elétron, eu dou conta? Sim? Sim. Então, nota,
Para colocar, eu não dou conta porque já está lotado. Mas se eu te der energia suficiente, eu vou tirar. Tá? Então, ó, Ah, Eric, guarda nesse uma caso vai ter que ser uma energia tipo assim, alta, mais elevada? alta, justamente. Se- Olha para cá, Karine. Se ele tem tendência a ganhar e você quer tirar, você está indo contrário àquilo dele. Tá? Pensa só, Karine. É, Caleb tem na conta dele 6 milhões. Está lá a conta de Caleb, 6 milhões. Ele quer chegar a 8 milhões, octeto. Mas para Caleb chegar a 8 milhões e ganhar capelinha, esses 6 milhões ele não vai querer perder, ele vai querer chegar no 8. Concorda? Concordo. Então, para você tirar um elétron desses 6 milhões de Caleb, que ele não quer perder de jeito nenhum, ficou foda, ficou muito difícil. Então, o que acontece? Ele não vai perder elétron. Para a gente tirar desses 6 milhões, eu vou ter que fazer uma força muito grande. Tá? Vou ter que dar um tiro no Caleb, desmaiar ele, alguma coisa para eu poder tirar. Então, eu vou gastar muita energia. Entendeu, filha? Entendi. Então, beleza. Então, bora lá todo mundo. Simbora. Eu queria, então, de vocês, nesse exato Alex, você sumiu. Agora não tá aí. Giovana, Travou tudo, Eric. travou tudo? Travou. Nós não escutou nada que você falou. Depois que você me Agora? perguntou se eu entendi, aí travou. Então, depois eu só sair perguntando pro resto do povo. Então, olha para cá. Giovana, Oi. tudo bem, filha? Sim. Giovana, me faz um favor. Eu vou te ajudando, tá? Se precisar, mas não vai não, se Deus quiser. Giovana, afinidade eletrônica é energia liberada para você colocar um elétron em alguém. Tudo bem? Quando se adiciona um elétron. Você vai fazer um favor para mim, Giovana. O potencial de ionização é o contrário. Então, usando essa definição de afinidade eletrônica, tenta me mostrar uma coisa. O que é potencial de ionização? Energia necessária para retirar um elétron? Ela é liberada ou absorvida? Absorvida? Absorvida. Então, Giovana, é sempre um contrário do outro. Então, a afinidade eletrônica, ela é exotérmica. Porque eu estou liberando energia. Tudo bem? O potencial de ionização é endotérmico. Deixa eu ver onde é que está. Não é aqui não. No outro slide. Já estou chegando lá, tá, gente? Então, olha lá. O potencial de ionização, ele vai ser a energia absorvida para retirar um elétron. Então, quando eu tenho, por exemplo, o B, ele está isolado, é gasoso, e aí eu faço o seguinte, eu dou para ele energia. Então, ele absorve a energia fornecida, e aí esse cara, ele vai perder um elétron. Tá? Então, ele é transformado em B, mais elétron. Ficou claro, gente? Giovana, entendeu isso aqui, filha? Entendi. Foi tudo que você me falou.
Então, ó, é energia absorvida, está do lado dele, para perder um elétron. Estou produzindo. Então, pronto. Já tive ali. Alexandre, você está entendendo isso aqui, filho? Tô, Érico. Pela Tá primeira vez de eu tô. boas? Então, Tô, beleza. tranquilo. Bruno, você entendeu? Entendi. Então, beleza. Vamos embora lá. Gente, eu gostaria muito que a gente entendesse um gráfico que eu vou passar para vocês aqui agora. Tá? Esse gráfico é extremamente importante que vocês saibam. Tá? Qual que é esse gráfico? Vamos pensar que eu tenho aqui um gráfico de energia pela ordem de elétrons, o número de elétrons que eu tenho. Então, energia pelo número de elétrons. Número de elétrons. Tudo bem? Senhores e senhoritas, vamos pensar que eu tenho nitrogênio 7. Faz um favor para mim. Lucas. Larissa Viegas, tá aí? Tô, Eric. Oi, Larissa, tá joia? Joia. Larissa, faz um favor para mim. Distribui isso aqui por camada. Dois na Sei não, primeira. Eric. 2 na primeira. Boa. E 5 na segunda camada. Tudo bem, Larissa? Tudo. Então, bora lá. Larissa, você vai me ajudar num desenho que eu vou fazer aqui, tá, filho? Ó, núcleo positivo e os elétrons estão nessas camadinhas aqui. Uhum. Se o elétron está nessa primeira camada aqui, você concorda comigo, Larissa, que ele vai ser muito atraído pelo núcleo, porque ele está mais próximo aqui, ó. A distância é menor. Se a distância para essa camada é uma distância maior, a força de atração é menor. Uhum. Tudo bem? Tudo. Então, beleza. Olha lá. Aonde que você vai tirar o elétron primeiro? Larissa, da última camada, da camada mais externa ou da camada mais interna? Externa? Da mais externa, isso mesmo. Então, nota aqui, gente, presta atenção aqui todo mundo. Larissa, ela falou bem do seguinte modo. Eu vou tirar da camada mais externa. Porque o que ela pensou? Peraí, se está mais externo, está mais longe do núcleo. Se está mais afastado do núcleo, está menos atraído. Então, para eu tirar é mais fácil. Então, moçada, eu vou primeiro tirar esses 5 elétrons. Depois que eu retirar esses 5 elétrons, aí eu vou passar a retirar esses 2. Então, eu vou ter primeiro isso aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, o meu gráfico está assim, ó. Eric, no caso, o mais externo é o que fica em cima? Não. Olha aqui, Karine. O mais externo são esses aqui, ó, porque eles estão na segunda camada. São quantos elétrons? 5. 5. Então, se ele está mais externo, eu vou gastar menos energia para tirá-lo. Você concorda, Karine? Porque ele está bem distante. Os outros eu vou tirar daqui, ó. Aqui tem 2 e aqui tem 5. Tudo bem? Sim. Então, olha para cá, Karine. Todo mundo aqui para a gente poder pegar essa última propriedade nossa aqui.
Então, o seguinte. Olha para cá, por favor. Vamos pensar que eu tenho esse cara aqui. Olha aqui que eu estou desenhando. Ô, gente, eu vou fazer uma coisa aqui que ela não está certa, não. Mas eu só vou fazer para poder facilitar a vida nossa aqui na hora de explicar isso. Então, olha só aqui, por favor. Se eu puder pegar cada próton desse e colocar para segurar um elétron, então aqui vai exercer uma força aqui, uma aqui, outra de cá. E aí ficou faltando um próton aqui. Vamos colocar ele aqui. Aqui, ó. Coloquei aqui o outro próton. E aí, esse aqui vai atrair aqui. Então, bora lá. Se eu pudesse pensar desse jeito, Ana, olha aqui, Ana Carolina, o que a gente vai pensar? Se cada próton pudesse atrair especificamente cada elétron, era de se pensar que nós tivéssemos uma força de atração para cada um deles. Concorda, Aninha? Sim. Então, bora lá. Então, eu vou tirar esse primeiro elétron. Para tirar esse primeiro elétron, eu gastei uma energia de 1. Foi essa primeira força que eu gastei aqui, ó. Então, vamos fazer o seguinte, vamos escrever para cada um deles ali. Então, ó, 1F, 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 1F e 1F. Uma força para cada um deles. Alexandre, tudo bem? Então, esse meu primeiro aqui, ó, é aqui, esse primeiro elétron que eu gastei 1F. Agora, olha o que eu vou fazer. Eu vou tirar esse elétron. Espera aí, tirei o elétron. Quando eu tiver que retirar o segundo elétron, olha que doideira que ocorre. Esse próton que estava ligado àquele elétron que eu tirei, ele vem e faz isso, ó. Então, para retirar esse segundo elétron, eu vou gastar quantas forças? 2F. Justamente. 2F. Então, aqui, ó, eu vou gastar 2F. Ou seja, a primeira energia de ionização, ela vai ser menor que a segunda energia de ionização, que vai ser menor que a terceira, que vai ser menor que a quarta, e assim vai. Então, nesse caso, vocês viram que aqui vai aumentando aos pouquinhos. É justamente por isso. Mas nota, do quinto para o sexto elétrons, a mudança de energia não foi tão suave, ela foi gigantesca. Por quê? Luana, por que isso ocorre? Pode falar, Ana. Por causa da distância que está do núcleo. Justamente. Nota aqui, ó, olha o que a Ana falou com bastante propriedade. Ela foi muito segura. Os primeiros 5 elétrons eu tiro dessa camada L. Quando eu vou retirar o sexto elétron, opa, ele já está mais próximo do núcleo. A distância é menor, a força é maior. Então, sempre quando vocês verificarem um salto muito grande de energia, significa o quê? Que eu mudei de camada. E como que isso é muito comum vir para vocês? Então, vamos chamar um elemento de X, outro de Y. Então, primeira energia, segunda, terceira, depois na quarta, quinta, sexta, tanto de energia que ele quiser aqui.
Então, aqui 100. Aqui 50. Não é que tem que ser a metade, não. É porque eu estou inventando, tá? 217. 8.000. E aqui 7.900. Aqui 9.001. Então, olha aqui. Vamos aqui para o X e para o Y. Aonde que eu tive uma grande diferença de energia para o X? Terceira camada? Vocês concordam que foi da segunda para a terceira? Concorda, Sim. Karine? Sim. Então, eu tiro 2 elétrons de baixa energia. Na hora que eu vou tirar o terceiro elétron, pô, eu mudei de nível. Viram isso? Então, nesse caso, o X poderia ser assim, ó, 2, 8 e 2. Tirei o primeiro elétron, 100. O segundo, 217. Tirei esses dois. Na hora que eu vou tirar o terceiro elétron, eu já tiro uma camada mais interna. Então, por isso que foi para 7.900. Onde que está a diferença aqui, ó, para o Y? Da primeira para segunda. Justamente. Então, para tirar o primeiro elétron, eu gastei 50. O segundo elétron, eu já tiro numa camada mais interna. Então, poderia ser 2, 8 e 1. Ô, Eric, então, quanto mais distante do núcleo, maior a sua força. Pelo contrário. Quanto mais distante, mais fácil. Olha para esse exemplo aqui embaixo, aqui, Karine. O 5 está mais distante ou mais próximo do núcleo? Distante. Então, a energia para ele é baixa. São esses primeiros aqui, ó. O sexto elétron é esse aqui. A energia dele é maior. Mas o sexto elétron não é tirado numa camada mais interna? Sim. Então, ele está mais próximo do núcleo. Entendeu? Entendi, agora eu entendi. Então, beleza. Boa. Eric, Fala. eu poderia, nesse elemento X, eu poderia afirmar que o elemento X teria 2 elétrons na camada de valência e o Y teria 1 elétron na camada de valência? Claro, claro que posso. Posso sim. Tá? Por exemplo, esse aqui, ó, poderia ser esse de cima, mas também poderia ser assim, 2 e 1. O de baixo, o X, ele poderia ser 2, 8 e 2 ou 2 e 2. 2, 8, 8 e 2. Eu só não posso te especificar quem que é, mas eu posso falar que um tem 2 na camada de valência e o outro tem 1. Perfeito, Ítalo. Foi muito bacana o que você falou. Tá? Pode sim. Tá bom? Tudo bem? Gente, Tá bom. propriedades periódicas. Sabido? Sabido. Então, beleza, vamos para gases. Esse slide eu acho que eu já mandei para vocês, não já? Eu acho que não, Eric. Não? Eu mando os dois, o de gases e esse, tá? Tá. Gases. Senhoras e senhoritas, bora lá? Primeira coisa, por que eu vou estudar gás? Não vou estudar líquido, não vou estudar sólido, por enquanto. Para quem for fazer as engenharias, tem. Mecânica dos fluidos, dos sólidos. E aí? Por que aqui para o Enem eu não estudo sólido e nem estudo líquido? Só estudo gás. Porque o gás é mais reativo? Uma das características é essa, mas deixa ela quietinha que não vai ser a principal não, Aninha. Vamos lá. Vou fazer uma pergunta para a Ana, mas vale para todo mundo. Se alguém quiser abrir o microfone aí, soltar a voz, manda para a gente. É o seguinte. Ô, gente, me dá um minutinho só para pegar um copinho com água ali, porque já tá ruim a voz aqui. Já volto, só um instante. Vai pensando nisso, tá? Pensa, só uma diquinha. Pensa, por favor, nas liberdades de movimentação que sólido, líquido e gás têm.
Tá? Eu já volto, peraí. Então, bora lá, gente. E aí? Olha só. Quais são as liberdades de movimentação que o sólido tem? Vibracional? Só vibra. Boa, Lu, só vibra. Então, eu já dificulto as reações. Depois, o líquido. Rotaciona, translaciona e vibra. As 3 liberdades. E o gás? Também. Também. Então tá 3-3. E aí, por que eu excluí o líquido? Se ele tem as mesmas liberdades de movimento que quem? Que o gás. Porque as moléculas são próximas? Justamente. Se as moléculas estão próximas, pensa todo mundo junto aqui comigo, com Carol. Se uma molécula está muito próxima da outra, essa molécula, ela exerce força sobre essa? Exerce. Exerce. Putz, então eu vou o quê? Eu vou atrapalhar a vida de uma molécula. Quando eu estudo um gás, as moléculas são todas muito separadas. Se elas estão extremamente separadas, pensa só, uma molécula está em Capelinha, a outra aqui em Diamantina. Está distante para dedéu. Agora, pensa uma molécula aí gigantesca e outra molécula gigantesca na Vendinha. Não tem um lugarejo aí que chama Vendinhas? Sim. Pensa, está muito mais próximo. Então, essa molécula gigante que está em Vendinhas, ela pode o quê? Atrapalhar muito a molécula de Capelinha. Agora, a mesma molécula que está em Capelinha, que estava em Vendinhas, eu peguei essa de Vendinhas e trouxe para Diamantina. Putz, aí não vai me atrapalhar. Então, a gente vai estudar o gás pelo seguinte, equações extremamente simples, elas vão dar conta de quê? De explicar o comportamento do gás. Tá? Porque eu não tenho outra molécula atrapalhando a vida desse. Tá? Se eu tivesse uma molécula de gás próxima à outra, eu teria que ter equações mais complexas para definir esses movimentos do gás. Mas como elas têm de amplitude grande, igual o Carol falou conosco, elas estão muito afastadas, uma não vai exercer, não vai influenciar. Você quer ver uma coisa como que vocês vão lembrar do negócio aqui? Olha para cá, por favor. Como que é a equação geral dos gases? A lei geral dos gases. Vocês já viram lá em... Vocês estudaram termodinâmica? Já, o Carol, com sua mãe? Ainda não. Mas vamos lá. Manda pra gente. Qual que é a lei geral dos gases? PV-NRT? Essa é Clapeyron. PV sobre T igual a PV sobre T. Justamente. Então, olha lá. P1, V1 sobre T1 igual P2, V2 sobre T2. Ou Povotó PVT, o que o aluno achar mais fácil. Então, inclusive, deixa eu só confirmar uma coisinha. Na apostila de vocês, isso aí vem lá no finalzinho e eu vou inverter. Deixa eu só ver aqui. Isso mesmo. Essa formulinha aí na apostilinha de vocês está lá na página 64. Tá? Mas eu não vou trabalhar com ela na página 64, não. Tá? Eu vou trabalhar ela agora. Gente, eu tenho 3 coisinhas aqui nessa forma. Eu tenho pressão, eu tenho volume e eu tenho temperatura.
Concordam? Tanto para a esquerda quanto para a direita. Isso, para a gente, são chamadas variáveis de estado. Ai, ai, ai. Vamos lá. Tenta traduzir para mim. Luana, o que a senhorita entende por variáveis de estado? O que vai mudar o estado? Pronto, Luana mandou tudo. Então, as variáveis de estado, elas que vão caracterizar o estado físico de qualquer matéria. Então, por exemplo, o que é o GLP? Gasoso, líquido. Gás Preço. liquefeito do petróleo. É o gás de cozinha. Se a gente pega um botijão e você dá uma saculejada nele, parece que tem água lá dentro. Mas por quê? As moléculas de gás, elas estavam extremamente afastadas. Quando eu pressiono, eu estou aproximando elas. Chega um determinado momento que o arranjo fica tão próximo que ela vai de gás para o líquido. Então, a pressão foi uma variável que eu fiz para quê? Para mudar o estado físico. Isso é uma variável de estado. Tá? E essas 3 aqui são variáveis de estado para a gente. Então, eu já vou pedir vocês que façam uma coisa. O que é pressão? A quantidade de choques no recipiente? Justamente. É a força que essas colisões vão causar em uma determinada área do recipiente. É o número de colisões por unidade de área. Tá? Então, Carol, outra coisa muito importante. Pela segunda lei de Newton, o que falava Newton para a gente? É o princípio fundamental da dinâmica? Olha o que muito aluno bom de serviço faz. Na hora da prova, gente, eu estou falando que isso, quantas vezes eu já tirei ponto do danado, porque ele vem e faz isso, ó. A Érica era tudo A. Um é maiúsculo, outro minúsculo. Não, para. Isso aqui é aceleração, isso aqui é a área. Posso cortar? Não. A não ser que dê igual. 9,8 aceleração, que muita gente passa para 10, e aqui seja 9,8. Se ele da área é igual aceleração, você pode cortar. Tá? Mas vamos lá. Então, eu já vi que pressão é força sobre área. O que é volume? O espaço ocupado... Pode falar, filha. O espaço ocupado pelo gás. Boa, Aninha. Então, o volume é o espaço ocupado pelo gás. Então, aqui vocês estão vendo que eu estou tendo muita definição física, né? É o espaço ocupado por um determinado gás. E temperatura? O grau de agitação médio das moléculas. Ou a energia cinética média. Justamente, Carolzita. Está mandando muito bem. Então, a temperatura é o grau de agitação. Se você tem aqui um determinado corpo, você aquece, as moléculas aqui dentro vão ficar todas malucas, caóticas, vão começar a colidir. Tá? Então, é o grau de agitação. Então, gente, o que nós temos? Essas são as definições das 3 variáveis de estado. Vamos para o próximo slide. Então, por que eu vou estudar gás? Esse gás, ele vai envolver uma série de coisas para a gente. Tá? Por exemplo, na fotossíntese, você vai capturar CO2. Queima de petróleo. Tá? Então, isso tudo a gente tem que estar por dentro. Então, e quando você come um repolho, você também produz gás. Tá? As reações químicas envolvidas na digestão, naturalmente, estão produzindo gás. Tá legal? Então, propriedades do gás. O gás, gente, ele tem massa. Se você olha lá o CO2 tem massa. Tá bom? Então, nota cá.
Os gases possuem massa. Outra propriedade. Ó, então, ele pressiona uma determinada área. Se pressão é força sobre área e a área é massa vezes aceleração, então, se ele tem massa, ele pressiona. Ele pode ser comprimido ou expandido. Então, isso é uma expansibilidade ou compressibilidade. Tá? Então, se você pega uma seringa e puxa, vocês podem até fazer um experimento legal. Quer ver? Deixa eu só viajar um pouquinho com vocês aqui. Quando vocês vão ferver uma coisa, por que a água ferve? Né? Qual temperatura não? É por que ela ferve? Porque aproximou as moléculas, aí muda o estado. Vai mudar o estado? Carolzinha? Por causa do aumento da temperatura? Tá indo, tá saindo. Mais alguém? Porque aumentou a pressão? Então, bora lá. Se eu aumentei aqui, ó, olha para cá. Aqui dentro eu tenho uma pressão de vapor do líquido. Então, se você começa a aquecer um líquido, as moléculas aqui vão ficando agitadas. Mas aqui fora, eu tenho uma pressão de fora também. Então, aí a gente vai tentar entender o que acontece na panela de pressão. Aqui eu tenho uma pressão, vamos chamar de pressão atmosférica. Vamos pensar que Capelinha está a nível do mar. Vamos pensar que logo depois dessa aula, vocês vão tomar um banho de mar. Então, o que acontece? Nesse caso nosso aqui, a pressão de vapor do líquido se igualando à pressão atmosférica, você tem o quê? Você tem a fervura. O que vocês podem fazer? Então, vamos pensar aqui. Vamos pensar que eu tenho aqui uma seringa. E aí eu vou pegar esse êmbolo e puxar esse êmbolo para trás. Quando eu puxo esse êmbolo para cá com o dedão tampado aqui, ó, pensar que você tem um dedo ali, tá? Então, o que vai acontecer? Se eu pressiono, se eu pego o êmbolo, puxo ele para trás, a pressão aqui dentro aumenta ou diminui? Aumenta? Aumenta. Se você aperta, pensa só. Acho que diminui. Justamente. Então, ó, pega uma seringa aqui. Começa a fazer isso aqui dentro, ó. Você está aumentando a pressão, não está? Se você pega uma seringa e aperta a seringa, põe o dedão na ponta da seringa, tira a agulha e vai apertando. Você está aumentando a pressão. Agora pega a mesma seringa, põe o dedão na ponta e pega do outro lado, pega um êmbolo e vai puxando ele para trás. A pressão aqui dentro vai ficando negativa, vai diminuindo. Tá bom? Então, o que vocês podem fazer hoje em casa, que é muito, muito bacana? Se você tem uma seringa em casa, pode ser pequenininha, aquelas de insulina. A de insulina não vai dar para ver tanto, porque ela é muito fininha. Uma seringa qualquer que dá remédio para criança, aquelas de 5, de 10 ml, pega uma panela, põe um pouco de água, põe no fogo. Na hora que você colocar no fogo, começar a dar as primeiras bolinhas, tá? Aquelas bolhazinhas bem pequenininhas, não começou a ferver ainda não. Na hora que você está aquecendo, na hora que começou a dar as primeiras bolhas, ela está por volta de 60 graus. Aí, esquenta mais um pouquinho, fecha, pega a seringa, põe dentro da panela, puxa até a metade. Vai estar a metade de água. Põe o dedão no bocal da seringa e acaba de puxar um êmbolo para trás. A água que está ali dentro ferve, dando a uma temperatura menor do que 100 graus. Tá? Então, vamos pensar todo mundo junto aqui, moçada. Vamos lá. Estamos aqui, lá no Himalaia. Vocês sabem a altura de Capelinha? A altitude?
Peraí que eu olho pra você agora. Já é mulher das internet. Quanto que tá Eu acima do acho nível? que 900 metros que tá Tá. aqui. Então vamos colocar 1.000. Diamantina está 1.400 aproximadamente, 1.370. Vamos pôr 1.400. Diamantina está 1.400 metros. Capelinha está 1.000. Beleza. Tá Aqui, 1.000 na verdade, é metros. 918, mas pode pôr 1.000 aí, né? Pra ficar Vamos mais pôr 1.000 para ficar fácil. fácil, né, Jades? Obrigado, viu, filho? Então, nota. Capelinha e Diamantina estão acima do nível do mar. Tá? Então, vamos pensar que aqui, Rio de Janeiro. Passar o corona, nós vamos lá rezar para o Cristo. Então, nota o seguinte. Quando vocês estão estudando com o Mateusão, tem aquele trem lá de troposfera e ionosfera, aonde você tem a coluna de gás. Então, a quantidade de gás que você tem aqui, ó, no Himalaia é pequena. Então, a massa é pequena. Como pressão envolve massa, pensa só, gente. Vamos pegar. Luana. Luana dessa turma. Luana é pequenininha, ela não é grandona. Vamos pensar que Luana estava Olha num pra você ver. baile. Olha pra você ver, isso é bullying, né, Lu? Então, olha lá. Luana estava num baile de salto alto. Luana é pequena. Aí Luana tá indo para academia, tá com peso em dia. Aí Mateusão estava passando do lado dela, Luana vai e pisa no dedinho de Mateus com salto alto. Aí imagina a cara. Matheus me xingou todo nesse momento, né? No mínimo, é só não te chamou de linda, né? Porque o resto... Então, bora lá. Aí Luana pisou no dedinho de Mateus. Doeu pra dedéu. Mas era um baile à fantasia. Caleb estava vestido de drag queen. Caleb estava de salto alto. Caleb pisa no dedinho de Mateus. Fratura exposta. Por quê? Luana estava com um determinado salto. Tem uma determinada área. O sapato de Caleb é idêntico ao de Luana. A área é a mesma. Aceleração é a mesma. Então, a pressão é massa dependente. Então, vamos lá. Luana pesando 58 quilos. Caleb, 120. 0,12 toneladas, né? Então, nota aqui. Quilogramas. Caleb, vamos chutar aqui. Vamos pensar que Caleb está com 90. Deve estar com menos, mas vamos lá. 90 quilos. Então, a pressão exercida por Caleb é maior que a pressão exercida por Luana. Aí eu vou pensar nisso aqui, ó. A quantidade, a massa de gás aqui é menor do que em Diamantina. É menor que em Capelinha, que é menor que no Rio de Janeiro. Então, gente, o que vai acontecer? Para a gente ferver uma água em Diamantina, é mais difícil do que eu vá ferver aonde? No Himalaia. Mas o tempo de cozimento aqui é menor do que esse. A mesma coisa no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, a temperatura é maior que Capelinha, que é maior que Diamantina, que é maior que no Himalaia. Tá? Vamos pensar numa panela de pressão. Como que ela funciona. Então, tem aqui o foguinho. A pressão de vapor do líquido tem que se igualar à pressão daqui de dentro. Ó. Me dá duas funções dessa válvula. Aquela que fica em cima da panela de pressão. Para controlar a pressão dentro da panela? Uma. Outra. Para retirar o vapor de água lá de dentro? Se você tira o vapor, você está controlando a pressão. Você já falou. Karine. Oi. Você já tirou essa válvula? Não.
Essa válvula, se você põe o dedo nela assim, ó, puxa ela para cima e roda, ela sai. Ela tem uma tarraxinha. Se você puxou ela para cima e rodou, vai destarrachando, põe ela na sua mão para você ver. Ela é extremamente pesada. É para evitar que o vapor que está dentro da panela saia? Eu acho. Ela tem um buraquinho aí. Nesse buraquinho controla o vapor ali dentro. O vapor tem que sair, senão a panela explode. Tá? Então, o que acontece é o seguinte. Essa peça, ela tem uma massa. Se ela tem uma massa, ela exerce uma pressão maior aqui dentro. Pensa só. Você tem aqui uma tábua. Luana está aqui em cima. Eu estou segurando Luana. Pensa agora, Mateusão, aqui em cima e eu tentar segurar. A pressão é muito maior. Então, gente, o que vai acontecer é o seguinte. Se você vem e pressiona mais, eu vou ter que gastar mais energia para ferver. Então, eu vou ter que dar no mais... caso, esse pininho vai ajudar para que ela possa cozinhar mais rápido? Vai sim, porque esse pininho, se ele pressiona, eu tenho que dar mais energia para poder o quê? Passar para o estado vapor. Concorda? Sim. Então, ó, se eu dou mais energia, a temperatura é maior ou menor? Maior. Se a temperatura é maior, o alimento cozinha mais rápido. Tá? Entendi. Entendeu? Então, o funcionamento da panela de pressão é extremamente interessante que vocês saibam. Então, ó, possui massa, pode ser contraído ou expandido. Tá? Então, eles vão variar muito com a pressão. Soltou um gás aqui, ó. Esse gás é extremamente colorido, ele ocupa todo o volume. Então, vamos pensar na sala lá no cursinho. Tem aquela porta de entrada que fica sempre fechada por causa do ar-condicionado. Pensa se Caleb chegar um dia na sala de aula, coloca um canudinho debaixo da porta, conecta esse canudinho no botijão de gás e faz assim, ó, abriu o botijão de gás. Guilherme, que está sempre ali perto da porta, vai ser o primeiro a sentir. Mas na hora que ele chegar lá atrás na sala onde que Alexandre fica, daí a pouquinho Alexandre está sentindo. Por quê? Aquele gás que Caleb soltou na frente da sala, já ele vai estar ocupando o volume, ele vai estar lá atrás, então ele ocupa o volume todo do recipiente. Se você pega um sólido, ele vai ficar só na parte de baixo. Tá? Tudo bem? Tudo. E eles expandem, gente, com o aumento da temperatura. Tá? Aí, aqui a gente já definiu as variáveis de estado, pressão, temperatura e volume, tá bom? E quantidade de matéria, nós vamos precisar definir para PVNRT, tá bom? Então, ó, próxima aula, a gente vai estar vendo, essa aula até meio-dia 10 ou meio-dia e 20? Meio-dia 20. Meio-dia 20. Então, vamos embora. Então, bora, porque eu tô achando que é meio-dia 10. Olha lá, o volume, nós vamos ter essas unidades. Então, guarda e anota uma coisa num cantinho aí pra gente, por favor. 1 ml equivale a 1 centímetro cúbico. No livro tem a tabelinha, Érico. Ah, maravilha. Então, não vou nem anotar. 1 metro Página cúbico. 61. Então, joia. A Karine já está falando conosco. Ah, tem mesmo, no finalzinho aí, cara. Obrigado, viu, filha? Nada. Então, bora. Pressão. Vocês lembram que Carol falou conosco, mas numa segurança gigantesca. Eric, pressão é a colisão das partículas com a parede do recipiente. É justamente isso. Quais são as unidades de pressão? M? Newton por metro quadrado, que equivale a Pascal. Newton é força, metro quadrado é a área. Tá? Mas posso ter ATM. Aqui, gente, está faltando um zerinho. Tá? Deixa eu colocar aqui para vocês. Na hora que vocês forem anotar, aqui é 100 mil, 10 elevado à quinta, tá? 1, 2, 3, 4. Agora deu. Aqui é 100 mil Pascal, 10 elevado à quinta. Tá ok? Milímetros de mercúrio. Okay. É essa conversão que eu tenho que fazer, ó.
1 atm igual 760 milímetros de mercúrio. Como que Torricelli achou isso aí, gente? Lá da física. Rafael tá aí ou foi almoçar? Eu já almoçamos. Já pegou o sorteio do bife, Rafa? Hoje foi carne moída, né? Mas foi bom. Ah, boi ralado, né? Foi Rafael, ralado. então me faz um favor. Como que Torricelli descobriu 760 milímetros de mercúrio? Como que foi o experimento? Se não me engano, ele pegou uma bacia com mercúrio. Justo, continua. Acho que ele foi até o nível do mar. E depois mediu e depois subiu para ver como é que variava. Algo do Fez tipo. mais simples, Rafa. Vamos pensar que a pelinha está a nível do mar. Aí o que você fez, Rafael? Vamos pensar que você é o Torricelli. Você pegou uma bacia, essa bacia você encheu ela com mercúrio. Quando você faz isso, Rafa, você concorda comigo que aqui tem uma pressão atmosférica? Sim, de 1 atm. O recipiente é aberto. Aí o que ele fez? Ele pegou uma vareta. Vamos pensar que aqui eu tenho um tubo de ensaio gigantesco. Esse tubo de ensaio ele tem 1000 milímetros. Ele tem 1 metro. Ele encheu isso aqui com mercúrio. Colocou o dedão na ponta desse tubo, pegou esse tubo e emborcou ele aqui, ó. Ele trouxe esse tubo e colocou ele aqui dentro. Quando ele fez isso, nota só, se aqui tem massa de mercúrio, aqui tem uma pressão. Se essa pressão for maior que a pressão atmosférica, ela vai empurrar o líquido. E foi isso que aconteceu. Aquilo que tinha 1 metro, tinha o quê? 1000 milímetros, ele desceu. Desceu até 760. Ou seja, 240 aqui forçaram a descida de quem? Do mercúrio. Ele só parou quando a pressão aqui se igualou à pressão atmosférica. Aí ele fica parado. Tá? E aí ele fez a leitura e viu que, a nível do mar, uma atmosfera tem um tamanho de 760 milímetros. Ele fez tipo Beleza? máquina hidráulica, Eric? Aquela... Oi? Ele fez tipo aquele... Aquela máquina hidráulica, aquilo são vasos comunicantes, né? Você tem aqui uma área grandona, aqui uma área pequenininha. Então, você pisa de um lado, a pressão que você faz aqui é multiplicada, né? Então, lá e levanta. Entendi. Isso é vaso comunicante, é muito legal isso aqui. Acho que Michele ainda vai passar isso para vocês. Sim. Tá? Mas tem tudo a ver com o que a gente está conversando, tá? Então, bora lá. Olha o experimento de Torricelli, olha o que o doidão fez. Olha o bigodinho de Caleb hoje. Então, moçada, nota. O que nós vamos ter aqui? Isso aqui tinha 1 metro, cheia de mercúrio. Aí ele emborcou ela aqui. Ele pegou isso aqui, ó, e virou aqui dentro. Quando ele fez isso, desceu. Aí aqui passou a ter 0,24 e aqui 0,76. Aí ele igualou. Tá vendo que a bacia ela tem o quê? Ela tá aberta. Então aqui eu tenho a pressão atmosférica. Tá? E aí ele fez a leitura. Aqui em cima não tem nada, é ausência, né? E aqui é a pressão atmosférica. A nível do mar. Ó. Nível. Opa, Eric, volta. Nós estamos a nível do mar. Ok, gente? Então, depois dessas conversõezinhas aqui, é bom você estar dando uma olhadinha. Agora, a temperatura, guarda isso aqui. A gente já discutiu que temperatura é a medida do grau de agitação. A escala tem que ser em Kelvin, pelo amor de God. Tá? Então, é o grau médio de agitação. Tá bom? Vamos passando que isso aqui tudo a gente já viu. Pressão.
Já vimos também aí o funcionamento da panela de pressão. O volume, mostrando que ele pega o volume do recipiente todo, independente da forma. Agora, gás ideal. Pensa lá. Se eu tenho um gás ideal, ele é hipotético. Tá? Por quê? O gás ideal, o movimento do gás é contínuo e desordenado. Isso a gente viu aqui, ó. O movimento desordenado, todo doidão. Outra coisa, quando um gás colide com algum lugar, ele tem sua trajetória modificada. Ele não vai colidir, caminhar junto com aquilo, ele vai colidir para um lado ou para o outro. Tá? E as colisões, elas são perfeitamente elásticas. O que significa isso? E não há gasto de energia? Não tem gasto de energia, justamente. Ô, Rafael, quando você compra aquelas bolinhas que você tira naquelas maquininhas que você põe lá uma notinha de R$2, sai uma bolinha aqui, as pererequinhas, quando você joga ela no chão, ela não volta na altura da sua mão. Vários fatores influenciam. Explica pra gente por que ela não volta. Porque a dispersão de energia no... Quando ela colide no solo, ela perde energia. Uhum. Aí ela não volta. Tem a gravidade, tem um atrito, tem uma porrada de coisa. Tá? Então, o gás ideal é aquele gás que durante as colisões ele não perde energia. Ele vai conservar a energia cinética. Então, se ele bateu com uma energia, ele volta com ela mesma. Isso é praticamente impossível. Tá? Então, se eu tenho um gás ideal, ele tem que apresentar essas características. E a gente vai daqui a pouquinho chamar isso aqui de gás perfeito. Agora, senhores e senhoritas, quantidade de matéria. Isso aqui eu vou precisar muito lá dentro de PVNRT. Tá? Então, bora aqui dar um exemplo. Próxima aula, né? Já deu o nosso horário. Senhores e senhoritas, marquem o slide que eu tô, tá? Que é o de quantidade de matéria. Na aula da semana, porque aqui ainda falta muita coisa para a gente ver. Na aula da semana que vem, eu termino isso aqui com vocês.